Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano, como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de história, eu vou fazer com vocês algo diferente. A gente vai, já que estamos nesse período junino, né? Eu vou falar para vocês sobre a história, a origem do festejo de São João, tá? Das festas juninas, tá certo? Vou falar para vocês a origem desses festejos. Porque a gente sempre vê assim, vamos comemorar o São João. A gente tem danças juninas, mas a gente tem que saber a origem, né? De onde foi que surgiu a festa de São João, não é verdade? Então, antes de eu começar com a história do São João, vou fazer a nossa chamada, como é de costume, tá bom? Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Lucas Miguel Silva de Andrade, Luiz Henrique Dantas Lins, Luísa Sofia Pereira dos Santos, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Wavison de Souza Santana e Willam Alex Soares da Silva. Então, gente, vou contar para vocês um pouco sobre a origem do São João, sobre a história do São João, tá certo? Que eu acredito que a gente sempre comemora, sempre fala, mas a gente não sabe a origem, né? Não é verdade? Então vamos começar? Vejam só, as festas juninas são, em sua essência, multiculturais. O que isso quer dizer? Que tem grandes influências culturais de vários lugares, tá certo? Embora o formato com que hoje as conhecemos tenha se originado nas festas dos santos populares em Portugal, a festa de Santo Antônio, a festa de São João e a festa de São Pedro e São Paulo, principalmente. A música e os instrumentos usados, cavaquinho, sanfona, triângulo ou ferrinhos, reco-reco e etc., estão na base da música popular e folclórica portuguesa e foram trazidos ao Brasil pelos povoadores e imigrantes do país irmão, certo? No caso, Portugal. As roupas caipiras ou saloias, olha que nome diferente. As roupas caipiras que a gente se veste de xadrez também tem esse nome, saloias. São uma clara referência ao povo campestre que povoou principalmente o Nordeste do Brasil e pôde-se encontrar muitíssimas semelhanças no modo de vestir caipira no Brasil e em Portugal. Do mesmo modo, as decorações com que se enfeitam os arraiais iniciaram em Portugal, junto com as novidades que, na época do descobrimento, os portugueses trouxeram da Ásia, tais como enfeites de papel, balões de ar quente e pólvora. Embora os balões tenham sido proibidos em muitos lugares do Brasil, são usados na cidade do Porto, em Portugal, com muita abundância, e o céu se enche com milhares deles durante toda a noite. A dança de fitas, o pau de sebo, típicos das festas juninas no Brasil, são originários da Península Ibérica. No norte do Brasil, principalmente no Amazonas, o mês de junho é marcado pela festa do Boi-Bumbá, fogueiro junino característico dessa região, e nesse período acontece o grande festival folclórico de Parintins. E eu queria falar para vocês uma coisa, que a festa junina, ela não ocorre também apenas no Brasil. Ela também ocorre na Dinamarca, tá? Ela também ocorre na Finlândia e ela também ocorre na França, Noruega, Polônia, Portugal, né? Obviamente, Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. A festa junina ocorre na Suécia também, tá? Ela ocorre. E por que eu tô falando isso? Porque eu quero que vocês entendam que não é só no Brasil que vai ocorrer essas festas juninas. E como eu falei no começo do vídeo, as festas juninas, têm influência multicultural de várias culturas, de vários territórios.
e principalmente a festa junina que ocorre no Brasil, tem grande influência do país irmão do Brasil, que é Portugal, né? Tem grandes costumes e influências de Portugal. Então vejam, na Polônia, olha na Polônia o que é que eles fazem. A festa é comemorada em 23 de junho e ela é chamada de Noite de São João. Essa festa dura todo o dia, começando das 8 horas da manhã e indo para a madrugada. Eles acendem fogueira para marcar a celebração. Vejam, na Polônia, eles acendem fogueira. Aqui no Brasil, a gente também acende fogueira. Agora sim, aqui em Recife, eu não vejo as pessoas acendendo aquelas fogueiras de São João, muita fogueira de São João. Mas lá no interior, as pessoas acendem muita fogueira de São João no interior. Muita, 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 muita mesmo. Agora vejam só. Esse festival, tá? Ele é de origem europeia, tá? As fogueiras juninas fazem parte da antiga tradição pagã de celebrar o solstício de verão, tá? Então, assim como a árvore de Natal, que hoje faz parte da nossa cultura, no Natal a gente enfeita uma árvore de Natal, a fogueira, ela também faz parte da nossa cultura e ela representa muito esses festejos juninos, tá? Então vejam, hoje a festa de São João é atribuída a São João Batista, que é um santo que ele é celebrado nesse mesmo dia. E uma coisa que também é muito característica é que a fogueira de São João é uma coisa marcante em vários lugares do mundo que tem o hábito de se comemorar os festejos juninos. Nos festejos juninos a gente tem a presença marcante de música, não é isso? Comida típica, não é? Vamos falar aqui uma comida típica. Canjica, pamonha, pé de moleque, são comidas típicas juninas, não é verdade? E eu quero falar aqui, gente, essa questão do São João tem grande influência de outros lugares, principalmente de países europeus, que foram que iniciaram essa questão de celebrar o dia de São João Batista. Em alguns lugares é dia 23, em outros lugares, como aqui no nosso país, a celebração é dia 24 de junho, tá certo? E as festas juninas, né, são festas dos santos populares ou celebração do meio do verão. São um período centrado no solstício de verão, tá? E de inverno, mais especificamente nas celebrações do norte da Europa, que ocorrem entre 19 de junho e 25 de junho. E as datas exatas variam entre as diferentes culturas, porque, como eu estou falando, em alguns lugares, como no Brasil, é dia 24 de junho, que a gente comemora o São João. Em outros lugares, é dia 23, que a gente está comemorando o São João. A Igreja Cristã, no entanto, designa 24 de junho como o dia de festa em homenagem ao mártir cristão de São João Batista e celebra a véspera de São João e do nascimento de João Batista. Essas celebrações são particularmente importantes no norte da Europa, como Dinamarca, Estônia, Finlândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia, mas também ocorrem em grande escala na Irlanda, na Galiza, em parte do Reino Unido, especialmente na Cornualha, na França, Itália, Malta, Portugal, Espanha, Ucrânia, outras partes da Europa e em outros países como Canadá, Estados Unidos, Porto Rico, Brasil e Austrália. Então vejam quantos outros países também celebram o São João, não é só o Brasil. Durante muito tempo eu pensava que o São João era algo que só ocorria aqui no Brasil. Mas não, gente. O São João, a festa do São João, ocorre em vários outros lugares. E a gente pode sim falar, tá? Podemos sim dizer que a festa junina, a festa do São João, tem muita influência, tá? De muitos países da Europa que estão celebrando o martírio de São João Batista. Daí o nome, Festa de São João, festejos juninos, que ocorre em junho.
tá certo? E aí eu gostaria que no caderno de vocês, de casa, vocês pesquisassem e colassem no caderno, tá? Como atividade de casa, de história, pesquisassem e colassem no caderno, tá? 5 imagens, tá? 5 imagens do festejo junino, tá? Acontecendo no Brasil, tá? Acontecendo na Alemanha, acontecendo na Dinamarca, acontecendo na Finlândia e acontecendo em Portugal, tá? Eu vou querer que vocês pesquisem e colhem no caderno de vocês, tá? Uma foto dos festejos juninos acontecendo nesses 5 países, tá certo, meus amores? Agora eu queria dar mais uma introduzida na história do São João, tá certo? E eu quero contar para vocês a história de São João Batista, tá? Então preste atenção. Na cultura popular brasileira, as festas juninas têm lugar especial, pois além de valorizarem as tradições locais do país, também revelam muitos elementos históricos, religiosos e mitológicos curiosos que passam despercebidos. Tais festas, como é sabido, seguem o calendário litúrgico da Igreja Católica, que no processo de assimilação dos antigos cultos pagãos europeus, na transição da Idade Antiga para a Idade Média, acabou por substituir os rituais dedicados aos deuses médios orientais, gregos, romanos e nórdicos por festas dedicadas aos santos. Havia, na segunda quinzena do mês de junho, quando ocorria o solstício de verão na Europa, o culto a deuses da natureza, das plantações, colheitas e etc. Um desses deuses era Adonis, que, segundo o mito grego, foi disputado por Afrodite e Perséfone. A disputa foi apaziguada por Zeus, que determinou que Adonis passaria metade do ano com Afrodite no mundo superior, à luz do sol, e outra metade com Perséfone, do mundo inferior, nas trevas. Por que te está falando sobre isso? Porque o São João, as datas do São João estão muito relacionadas ao solstício de verão e de inverno. E que na história tem essa mitologia, que não é verdade, é um mito, tá? E grego, esse mito grego. Essa disputa entre as deusas acabou sendo associada aos ciclos naturais da vegetação, que morre no inverno e renasce e vigora na primavera e verão. O culto a Adonis, cujo dia específico era 24 de junho, tinha por objetivo a celebração dessa renovação da Boa Nova, do renascer da natureza. Essa ideia foi assimilada pelo cristianismo, que substituiu Adonis por São João Batista. Então, percebo, existia esse mito, essa questão do paganismo, principalmente na Grécia Antiga, na Roma, sobre esse mito, sobre essa questão dos deuses gregos e romanos. Então, quando começou a ter a mudança, a assimilação do culto cristão perante a cultura grega e romana, houve-se a assimilação pelo cristianismo, a substituição de Adonis por São João Batista. Aí agora a gente entra na história de São João Batista. Na tradição cristã, anunciou a boa nova, boa notícia da vinda do Cristo, Filho de Deus, Salvador da humanidade, que renovaria todas as coisas. Foi ele também que batizou Cristo no Rio Jordão. Da história de São João, a cultura popular europeia retirou vários símbolos que passaram a se mesclar com os tradicionais ritos da colheita remanescentes do culto a Adonis. Um dos símbolos mais importantes é a fogueira. Então agora eu vou falar a história da fogueira. A fogueira, característica das festas de São João, tem seu fundamento na história do nascimento de João Batista. A fogueira é um sinal da Santa Isabel, mãe de São João, para Maria, mãe de Jesus. E aí eu vou contar uma história para vocês, tá? Que tem aqui, falando mais um pouco sobre a origem da fogueira, né? Nas festas de São João.
Dizem que Santa Isabel era muito amiga de Nossa Senhora e por isso costumava se visitar. Uma tarde, Santa Isabel foi à casa de Nossa Senhora e aproveitou para contar-lhe que dentro de algum tempo nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Nossa Senhora então perguntou: como poderei saber do nascimento dessa criança? Vou acender uma fogueira bem grande. Assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele. Santa Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Nossa Senhora viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi à casa de Isabel e encontrou o menino João Batista, que mais tarde seria um dos santos mais importantes da religião católica. Tá? Aqui foi uma historiadora que falou sobre essa lenda do possível surgimento da fogueira junina. Tá? E eu gostaria de falar para vocês que a questão das festas juninas é muito atrelada ao cristianismo, à religião católica, tá? Essa questão das festas juninas, que é um festejo ao Santo São João Batista na religião católica, tá? Que é o que eu tô passando para vocês aqui. No caso específico do Brasil, a prática do acendimento da fogueira na noite de 23 para 24 de junho foi trazida pelos jesuítas. Tal prática foi, com o tempo, associada às outras tradições populares, como o forró-bodó africano, espécie de dança de arrasta-pé, que daria no forró nordestino. A quadrilha caipira, que herdou elementos dos bailes populares da Europa. Palavras como anarriê, alavantu e balancê, por exemplo, são adaptações de termos de bailes populares da França. Veja que interessante essa história. O quanto, como eu já falei bem no começo da nossa aula, falando sobre a história do São João, o quanto o festejo popular de São João está relacionado, está atrelado com outras culturas de outros países. Veja que interessante, minha gente. Muito interessante o quanto a gente tem essa cultura do São João, que a gente acha tão nossa, mas que ao mesmo tempo tem tantas misturas de outras culturas, né, de outros países, como eu até falei a vocês, como eu disse a vocês, que não é só aqui no Brasil que a gente vai ter os festejos juninos. E aí eu vou continuar. As festas juninas homenageiam 3 santos católicos: Santo Antônio, no dia 13 de junho, São João Batista, dia 24, e São Pedro, dia 29. No entanto, a origem das comemorações nessa época do ano é anterior à era cristã. No hemisfério norte, várias celebrações aconteciam durante o solstício de verão, a data que marca o dia mais longo do ano. Lá na parte de cima do globo, falando novamente sobre o solstício, que eu falei a forma mitológica, e agora eu estou falando para vocês cientificamente. Acontece nos dias 21 e 22 de junho. Vários povos da antiguidade aproveitavam a ocasião para organizar festejos, né, que eram relacionados à fartura das colheitas. O curioso é que os índios que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses também faziam festejos importantes em junho. Eles tinham várias celebrações ligadas à agricultura, com cantos, dança e muita comida. Com a chegada dos jesuítas portugueses, os costumes indígenas e o caráter religioso dos festejos juninos se fundiram. E por isso que as festas tanto celebram santos católicos como oferecem uma variedade de pratos feitos com alimentos típicos dos nativos. Já a valorização da vida caipira nessas comemorações reflete a organização da sociedade brasileira até metade do século XX, quando 70% da população vivia no campo. Hoje, as grandes festas juninas se concentram no Nordeste, com grandes destaques para as cidades de Caruaru, Pernambuco e Campina Grande, que hoje, no momento, devido às circunstâncias que a gente está vivendo, elas não vão acontecer assim com aglomeração de pessoas, mas vai ter live na noite de São João. Não sei se vocês já viram na televisão falando que vai ter a tradicional festa de São João, só que com isolamento, respeitando o isolamento social através de lives. Gente, eu tô trazendo essas informações para vocês de um artigo, tá? Que se chama
tradições europeias, indígenas e mistura nas comemorações juninas, tá? Eu tô trazendo para vocês essas informações. E, meus amores, é isso por hoje, tá? Façam a atividade de casa no caderno, pesquisem uma foto do festejo junino no país de Portugal, Brasil, Finlândia, Dinamarca e Alemanha, tá? Pesquisem. E também na França, vou colocar na França também. 6 países, tá? Que são alguns que também têm festejos em junho relacionados ao São João. Então, pesquisem uma foto do São João nesses países, tá certo? E coloquem no caderno de vocês. Eu vou adorar ver essas imagens. Então, meus amores, um beijo para vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser.